Chegando para mais um vídeo sobre direito e direito previdenciário. Nossa intenção é que você saiba dos seus direitos, se apodere e se tiver alguma dúvida, claro que a gente está aqui para te ajudar. Mas antes, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, é importante porque aí você recebe em primeira mão nossos vídeos, dicas, comentários. E sempre que quiser, deixa um comentário, fala se gostou, se não gostou. Se não gostou, fala com cuidado para a gente não chorar, não precisa xingar a nossa mãe. Tá bom? Vamos lá? O que a gente vai falar hoje? Direito previdenciário. E o quê? Como provar aquele tempo de contribuição, aquele contrato de trabalho, aquele tempo de serviço, que não está no CNIS e também não está na carteira de trabalho. Ih, lascou, e agora? Primeiro a gente tem que entender que o tempo de contribuição ele é essencial como requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição e, dependendo do caso, para a aposentadoria para comprovar a carência, para a aposentadoria por idade para provar a carência. Lembrando que a aposentadoria por idade exige-se carência de 180 meses. Na aposentadoria por tempo de contribuição, o requisito são 35 anos de tempo de contribuição para homem e 30 anos de tempo de contribuição para mulher. E muita gente me pergunta, vem aqui no escritório e quer saber, Paulo, eu perdi a carteira de trabalho e o tempo não está no CNIS. Só lembrando que, se você tiver dúvida do que é o CNIS, tem um vídeo no nosso canal específico de CNIS, dá uma olhadinha lá, tá? CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou seja, todas as informações relativas a tempo de contribuição, salários, remunerações, está lá no CNIS. E o CNIS é prova plena. Se está tudo certinho nesse cadastro, nem da carteira de trabalho você precisa. Agora, lascou quando não está no CNIS. E aí? Uma outra coisa interessante é que as informações do CNIS estão nesse cadastro desde 1975, quando a gente fala de contratos de trabalho, de carteira de trabalho, que é aquele carteira assinada, salários, está desde 1975. Caso você seja o antigo autônomo, contribuinte em dobro, ou o atual contribuinte individual, facultativo, está no CNIS a partir de 1985. Então, levando-se em consideração esses dois marcos temporais, se você tem um contrato de trabalho anterior a 75 e perdeu a carteira de trabalho, certamente não vai estar no CNIS. Agora, caso não esteja no CNIS e você possui a carteira, é para ser consideradas as informações de carteira de trabalho. Se você tiver os olerites, para ser considerado as informações de olerites, como salários e vínculo, como salários e remunerações. Agora, não tenho a carteira de trabalho. O que eu faço? Primeiro, requerer o benefício de aposentadoria no INSS. Ou você vai informar o servidor que tem tal vínculo e ele é obrigado a emitir uma exigência. O que é uma exigência? Ele vai fazer um requerimento formal para que você apresente ou a carteira de trabalho ou documentos que comprovem aquele vínculo em 30 dias. Quais documentos serviriam para substituir as informações de carteira de trabalho? Primeiro, ficha de registro da empresa já serviria, porque essa ficha de registro já tem as informações do seu vínculo, como data de entrada, data de saída. Outras informações, como, por exemplo, extrato analítico do FGTS, também tem as informações de período de trabalho, como data de entrada, data de saída, fora que o extrato analítico é um documento público. Paulo, tem outros? Tem N outros documentos que comprovam, porque assim, para a Previdência, basta a comprovação de que você exerceu atividade. Ah, Paulo, mas a empresa não pagou INSS. Não é problema seu, é problema do INSS e problema da empresa. Você prova que você trabalhou. Agora,
buscar remuneração, buscar contribuição, é com o INSS. Paulo, o servidor não quis fazer exigência, falou que é uma obrigação. Tem outros meios de provar dentro do processo administrativo? Tem sim. Ou, por exemplo, você não tem um documento formal, você tem um documento que dá indício que você trabalhou. Uma delas é a oitiva de testemunha, dentro do processo administrativo. Dentro do INSS é possível? É possível sim, e esse procedimento chama justificação administrativa. É quando você pede para o INSS para comprovar um fato, nesse caso, tempo de contribuição, através de testemunhas. Você vai fazer o pedido para o INSS, um pedido formal, você vai indicar de 3 a 6 testemunhas que comprovem esse fato alegado, ou seja, esse tempo de contribuição que não está no CNIS, mas também não está na carteira de trabalho. O INSS, através de um servidor, vai ouvir essas testemunhas, processando essa JA, e esse servidor, convencendo-se de que houve realmente esse tempo de trabalho, vai homologar como positiva essa JA, essa justificação administrativa, e vai considerar esse tempo provado através da justificação por oitiva de testemunhas. Interessante esse meio. Lembrando que a JA só vai poder ser processada se você tiver um indício material, um início de prova material de que você trabalhou na empresa. Esse início de prova material pode ser o quê? Foto, carta, qualquer coisa. Tá? Existe outro meio de se comprovar o tempo de contribuição? Existe, que é a pesquisa externa. Pesquisa externa é quando um servidor do INSS vai até uma empresa para verificar, através dos documentos da empresa, se houve ou não a efetiva prestação de serviço de um determinado segurado. O pesquisador, indo à empresa, voltando com essa informação, ele conclui a pesquisa externa como positiva ou negativa. Positiva, ele conclui que sim, prestou a atividade, o servidor concessor pode sim contar esse período. Negativa, ele concluiu que não, pelos documentos que ele verificou, não houve a efetiva prestação de serviço. E uma última possibilidade de se comprovar esse tempo de contribuição seria um ofício do próprio INSS para órgãos públicos que têm essas informações de atividade, de período de contribuição, ou seja, de tempo de contribuição. Aliás, passou-se a ser uma obrigação do próprio INSS a expedição desse ofício, porque desde 2017, o governo federal como um todo vem passando por um processo de desburocratização. Tem um decreto de 97, tem uma lei deste ano que faz essa exigência de desburocratização. Ou seja, se tem alguma informação em outro órgão público, a obrigação é do INSS oficiar esse órgão. Por exemplo, extrato analítico do INSS. É obrigação do INSS fazer esse pedido através de ofício. Tempo de serviço ou tempo de contribuição como servidor público. O INSS tem alguma dúvida? É obrigação dele oficiar o órgão para que essas informações sejam enviadas para o próprio INSS e embasem em concessão do benefício. Então, são algumas medidas que dentro do próprio INSS, dentro de um processo administrativo, tem como se comprovar o tempo de contribuição, caso o segurado não tenha a carteira de trabalho e caso não esteja sem informações no CNIS. Paulo, aí você me pergunta, mas o INSS não se utilizou nada disso e indeferiu. O que eu faço? Primeiro procurar um advogado, porque vai ter que entrar com um processo contra o INSS para que seja considerado. Quando eu falo processo, não necessariamente eu falo um processo na justiça, porque se o INSS negou, é possível fazer um recurso administrativo para o Conselho de Recursos da Seguridade Social, que é um órgão do Ministério do Desenvolvimento Social e que faz o julgamento desse litígio entre segurado e INSS. Nesse caso, por exemplo, de um indeferimento indevido. Claro que
Existe essa possibilidade do recurso administrativo, mas também tem a possibilidade de uma ação na justiça contra o INSS e fazer esse reconhecimento dentro de um processo. De antemão, procure um advogado especialista em direito previdenciário da sua confiança, que ele vai te orientar qual o melhor caminho a ser tomado. Processo, recurso, ok? E qualquer dúvida, estamos à disposição. Deixe suas dúvidas, comentários aqui embaixo e até a próxima, pessoal.